Olá, bem-vindos a mais um Guitarrices e o programa de hoje é muito especial porque estamos com o primeiro guitarrista brasileiro neste programa. Estamos com o Ricardo Araújo. Ricardo, muito obrigado por teres aceito este convite e uma vez que és um convidado especial no sentido em que vens de um outro país e eu tive a sorte de te apanhar hoje aqui em Alcobaça para esta entrevista, eu queria muito que tu nos explicasses como é que este instrumento aparece na tua vida, uma vez que vens, embora conheças bem a nossa cultura, mas vens de um país onde à partida não é tão fácil arranjarmos este instrumento. Mas antes quero que me digas a tua idade, naturalidade e o nome, eu já disse. Primeiro, é uma alegria participar desse programa, venho acompanhando lá do Brasil, obrigado pela oportunidade. O Ricardo é um amigo virtual já de longa data, que eu tenho grande admiração por você. Muito obrigado, é recíproco. E é um prazer muito grande, finalmente te conheci, estamos juntos. Espero obrigado. Que essa amizade aí dure por muitos anos. Sem dúvida. Então, a guitarra portuguesa, eu tive o primeiro contato com a guitarra portuguesa com 19 anos. Foi a primeira vez que eu peguei uma guitarra portuguesa na mão. Mas eu passei minha vida inteira ouvindo meu pai falar sobre esse instrumento. Eu sempre gostei de música e comecei com piano muito cedo. E eu me recordo que tudo que eu ia mostrar para o meu pai, tocando as primeiras peças de piano, meu pai, tá bonito, mas a guitarra portuguesa, isso sim que é instrumento. E eu passei minha vida inteira, meu pai sempre falando, quando punha uma gravação de fados, né? Eu nasci em berços portugueses, né? Sou brasileiro, mas toda a minha família, por parte de pai e mãe, são portugueses, né? Então eu passei a minha infância ouvindo já esse ambiente da música portuguesa, né? Meu pai sempre me chamava a atenção, falava, olha o som da guitarra portuguesa, olha o som da guitarra portuguesa. O teu pai é músico também? Meu pai toca bandolim. E isso também me ajudou bastante, foi a minha primeira influência, né? Claro. Foi meu pai. E então nesse ambiente que eu fui tendo contato com a música portuguesa. E só que no Brasil tudo é mais difícil se tratando desse instrumento. E passando um programa de televisão, o professor Manuel Marques, meu pai me chamou na sala e falou, é com esse mestre que você tem que estudar. Na época eu estava fazendo violão clássico. E aí eu corri, peguei o nome dele, só que eu fui fazer aula com ele, até porque meu pai falava muito dele, né? Eu fui estudar com o professor Manuel Marques, mas eu fui para estudar violão clássico, fazer especialização. Acho que o professor, ele tocava vários instrumentos de corda. Exatamente. Segundo sei, e pelas entrevistas que eu via com ele, que estão na internet, no YouTube, podem pesquisar mais tarde. Era um multi-instrumentista? Exatamente. Ele foi formado em violão, formado em piano, mas com a intenção de trazer todo esse conhecimento desses instrumentos para a guitarra portuguesa, né? E aí eu fui fazer aula de violão e meu pai falou, quando acabar a aula, pede para ele te mostrar a guitarra portuguesa, né? E ele acabou a aula, eu pedi ali pro professor, queria ver a guitarra portuguesa, né? E ele tirou ali da caixa, já colocou as unhas, assim, eu achei super estranho, assim, né? Não tinha, nem imaginava que era com unha, né? Que se tocava e tudo. E aí ele começou a tocar ali, eu fiquei encantado com o instrumento. Ao fim de quantas aulas de violão? Uma. Rendeste logo à primeira. Já na primeira já foi amor à primeira vista ali. E ele... Eu sei como é. E aí ele comentou que tinha uma guitarra portuguesa para vender. Ele falou, tem uma guitarra aqui de um aluno que está vendendo, uma guitarra bem ruinzinha, assim, mas para começar... E eu cheguei em casa, falei para minha avó, falei, puxa, avó, conheci a guitarra portuguesa, e ela falou, eu tenho umas amigas fadistas aqui em São Paulo, elas vão ficar felizes, liga lá pro seu professor, fala que a guitarra é sua. Falei, puxa vida. Liguei pro professor, falei, pode guardar a guitarra aí que eu tô indo buscar. Grande avó, né? Grande avó. E minha avó, graças a Deus, assim, passado pouco tempo, ela veio a falecer, mas eu ainda consegui tocar algumas coisas para ela na guitarra, e ela já levantava os braços, assim, aquela coisa de português mesmo, que tá longe da terra, né? Claro. Então, qualquer som, assim, ela ouvia alguns acordes, assim, ela já chorava e tudo mais. Quem tá longe de Portugal sabe
sabe o que E é a guitarra isso. portuguesa também tem acaba por ter este poder, não só para quem conhece as origens, mas também para quem está fora, não é? Sim, Eu sei de vários casos de colegas nossos, guitarristas, que dizem que tocam este instrumento noutros países em que nem conhecem a nossa língua, né? Ou não entendem, mas ouvem a guitarra e choram. sim, sim. Portanto, é um instrumento que já tem este É, poder, esta característica. é verdade. No Brasil, eu tenho feito muitos eventos em vários lugares, assim, só da pessoa olhar o instrumento já se emociona, assim, né? É um instrumento, é um símbolo, né? Sem É um dúvida. símbolo de Portugal. E ali eu comecei a estudar, só que foi um período bem complicado na minha vida, porque eu estava com um problema sério de saúde. E eu nem tinha intenção de ser músico, eu estava tentando fazer faculdade de Direito na época, só que eu tive um problema de saúde que o médico falou, ó, você vai ter que ficar 1 ano parado, me mandaram até para o Hospital do Câncer, assim, uma coisa séria mesmo, né? E aí meu pai falou para mim, ó, fica em casa, fica tranquilo, eu seguro, né, a parte financeira, né? Faz o tratamento e aí eu pensei assim, eu falei, bom, eu comecei a estudar guitarra portuguesa exatamente nessa época, né? Eu falei, bom, se eu trabalho com meu pai das 8 ao meio-dia, paro para almoçar, depois volto, da 1 às 5, uma coisa que eu não gosto, e eu tava lá trabalhando, eu falei, eu vou fazer a mesma carga horária, até para não ficar, para colocar minha cabeça para funcionar, né? E fazer o Não esteja tratamento. ocupado, claro. E aí eu comecei a estudar toda essa carga horária, 8, 9 horas todo dia de guitarra, como se fosse um trabalho, assim, né? Precisamente. E aí eu tive uma evolução muito rápida. No primeiro mês eu já estava tocando uma peça difícil do repertório do professor Manuel Marx, até porque eu já tinha conhecimento de música, então ajudou bastante, né? Mas eu me adaptei muito fácil às palhetas, né? Para quem toca guitarra portuguesa sabe que é difícil, né? A adaptação. A adaptação. Exatamente. Eu me adaptei muito rápido. Especialmente quando começamos num outro instrumento, não é? Exatamente. Estamos cheios de vícios. Exatamente. E no começo, nossa, eu achava a guitarra portuguesa muito dura, assim, sabe? 12 cordas de aço. Mas assim, esse primeiro mês eu desenvolvi muito bem, assim, e o professor na 4ª aula, ele pediu para eu tocar o Corridinho do Nelito. Inclusive, eu vou fazer uma homenagem ao professor, não só nesse programa, né, mas no concerto também, que ele veio a falecer há pouco tempo. Se não fosse por ele, talvez eu nem estaria aqui hoje, né? Então eu devo tudo ao professor Manuel Marx. Uma bonita homenagem. E aí eu toquei o Corridinho do Nelito, quando eu terminei de tocar, ele estava assim, com lágrimas nos olhos, ele falou assim para mim, faz 50 anos que eu tô te esperando. Eu falei, professor, faz 20 anos que eu tô te esperando, né? Foi um encontro muito bonito, eu com aquela sede de aprender, claro. e ele com aquela sede, pela frase dele, ele precisava passar, né? Claro. Ele já estava com 72, 73 anos quando eu conheci. Eu sentia aquela necessidade de passar o testemunho. E ele sempre falou que... Passar a informação. Ele sempre comentava comigo que sofreu até algumas críticas, que nunca tinha lançado um aluno e enfim. Aí ele falou para mim, né? Eu preciso ir até sua casa, conversar com seus pais. E ele foi em casa no meu aniversário e tudo. E dali surgiu uma amizade de professor e aluno, eu considerava ele como um avô, sabe? A gente era muito ligado, assim, se falava todos os dias, sabe? E é engraçado referires que ele próprio sofreu essa crítica de nunca ter lançado um aluno e tu acabas precisamente a ser um dos principais professores deste instrumento online. E eu queria que tu falasses um bocadinho de como surge, primeiro como tiveste essa ideia, como surge o teu canal, que é enorme. Neste momento tu estás com quantos alunos online? Alunos online devo estar na faixa de uns 70 alunos, assim, matriculados, né? Exatamente. Mas o canal GP, na verdade... É ótimo, é um número fantástico. É um canal meio que aberto, tem muitas aulas abertas. Exatamente, né? Então, exatamente. no sentido, ele nasceu realmente para ajudar. Claro. Até a nível de Brasil, eu não imaginava que fosse tomar essa... Procurem GP Online se quiserem saber mais sobre a guitarra portuguesa ensinada aqui pelo Ricardo Araújo. É um canal fantástico. Mesmo no Facebook, sigam as páginas dele. Estás com quantos seguidores agora?
No Face, acho que 15 mil por aí. Uau, muito bom. Então fala-nos um bocadinho de como começou o canal, como começaste a dar estas aulas. Aí o canal na verdade, é uma paixão que eu tenho por lecionar, né? E tu és um ótimo comunicador, por isso deve ser muito fácil para ti passares a mensagem, não é? Eu gosto muito de lecionar, desde que eu aprendi os primeiros acordes, eu via um amigo no violão, né? No violão, na época de adolescente, eu sempre estava ali tentando passar, aprendi isso aqui. Então eu acho que faz parte mesmo, é uma paixão, né? É uma paixão que eu tenho. Mas o canal GP nasceu, na verdade, para ajudar um aluno em Belém do Pará, um aluno muito distante, é um voo de quase 3 horas, né? Uau. E que me pedia vídeos, e alunos no Mato Grosso também, falavam, Ricardo, me manda... Em que ano, Ricardo? Só para perceber quando é que isto começou. O canal GP vai fazer, assim, profissionalmente mesmo, vai fazer um aniversário agora, dia 1º de novembro, que eu postei o primeiro vídeo faz 5 anos. 5 anos já. Mas eu já estava ali meio que namorando essa ideia. Eu tive um outro canal, né? Então eu já gravava algumas aulas ali, mas nada assim, nada profissionalmente, né? E aí o ensino nasceu assim. Na verdade é uma paixão que eu tenho também por tecnologia, de áudio e vídeo, né? Eu tenho um estúdio em São Paulo. E aí eu juntei essas duas coisas, né? 3 paixões, a guitarra, lecionar e áudio e vídeo. Exato, muito bem. Ricardo, já agora, embora estas entrevistas eu tento sempre que sejam o mais concisas possível, mas é difícil. Eu ainda quero saber em que contexto é que tu costumas tocar este instrumento no Brasil, se acompanhas fadistas, se tocas a solo, onde, nomeadamente, eu aproveito para dizer já, que não resisto, o Ricardo tocou também para uma novela da Globo, portanto, tu já aplicas este instrumento numa série de coisas. Eu gostava que falasses um bocadinho sobre isso. O fato do meu trabalho como guitarrista no Brasil teve também muita influência do professor Manuel Marx, né? Ele ali desenvolvendo muito, levando muito a sério os estudos, ele começou a me indicar, né, para alguns lugares. O primeiro concerto que eu fiz, ele que me levou, ele que me apresentou. Tem até um videozinho. É a obrigação do mestre. Exatamente. E ali ele já tava com uma certa idade, então ele começou a passar alguns trabalhos para mim. E o fado foi indicação do Manuel Marx também. Ele ligou numa casa de fado chamada Cais do Porto, em São Paulo. É uma casa mais tradicional de São Paulo, está até hoje nativa. Quem quiser visitar, quem estiver por São Paulo, acontece o fado para valer lá, muito bom. E ele ligou para lá falando, vai um aluno meu aí, ele quer dar uma olhadinha no fado, ele está com a guitarra, se puder deixa ele tocar um pouquinho. E eu todo envergonhado ali, deixei a guitarra no carro, cheguei lá, pensando, não, pega a guitarra, vem tocar aqui. Só que eu fazia já algumas guitarradas e tudo, e fiz lá as guitarradas, o pessoal gostou, daqui a pouco, nem as paredes em Fá maior. Aí acabou comigo, né? Aí eu vi realmente a diferença do que é acompanhar mesmo. E por sorte minha, nesse dia o guitarrista da casa faltou. Faltou e aí eu fiquei ali. Acabada a noite, a Glória de Lourdes, eu devo muito a ela, uma fadista já da antiga lá de São Paulo. Ela falou, você faz alguma coisa de quinta, sexta e sábado? Eu falei, não, à noite? Não faço. Então você é o novo guitarrista do Cais do Porto. Aí fiquei lá trabalhando 7 anos, acompanhando toda a cena de fado, assim, em São Paulo. Passaste a ser o guitarrista de serviço. E aí quando ia os músicos daqui para lá, e eu fiquei ali dentro mesmo da cena e comecei a entender o que era acompanhar, né? Exatamente. E foi uma época muito difícil porque não tinha internet, né? Claro. Então, nossa, muito escasso material. Pra gente ouvir uma gravação era terrível, né? Ainda hoje é complicado termos acesso a algumas coisas. É verdade. Nomeadamente a nível de partituras e tudo mais. Tu tens sido uma das pessoas que têm contribuído para este trabalho, não é? Para a escrita, para a música em partitura que nos falta, não é? Exatamente. Tens contribuído bastante nesse sentido. Na verdade, eu senti na pele a dificuldade que é, né? E aí
devido a um pouco de conhecimento, tentar passar isso à frente para ajudar pessoas que estão fora de Portugal. Claro. Né? Mas Portugal, na verdade, eu não esperava que tomasse essa proporção. A maioria dos meus alunos são daqui, né? Eu nem tinha intenção, né? Era mais a nível de Brasil. Eu comecei a tentar mostrar a guitarra portuguesa na música brasileira para tentar mostrar para os bandolinistas o poder que tem esse instrumento, né? Ela tá entre a viola caipira e o bandolim. Por aí. E aí o brasileiro precisava conhecer esse instrumento, né? E eu comecei a gravar algumas coisas de música brasileira para mostrar para os brasileiros, mas acabou vindo para Portugal, não teve jeito, né? A questão de trabalhos didáticos, assim, eu tenho muito mais alunos aqui do que lá, né? Eu sei. E ainda é bom sinal, é um ótimo sinal, não é? Ricardo, eu com muita pena minha, nós vamos ter que seguir com a questão das perguntas e para terminar, eu gostava muito que tu explicasses o que é que tu utilizas ao nível da tua unha de plástico, não é? É plástico? É plástico. Isso daqui é um material que um aluno meu do Canadá trouxe para mim, é um material que não quebra, eu não sei o nome desse material. Utilizas unha é a forma de Lisboa, não é? Isso, exatamente. Exato. Esse modelo aqui, por estar no Brasil, todos os guitarristas que iam para lá, eu tentava ali aproveitar ao máximo, né? E o José Manuel Neto indo ao Brasil, nós tínhamos um amigo em comum, esse amigo até veio a falecer, né? E nós fomos na casa desse amigo, então eu tive um tempo ali com o José Manuel Neto, um tempo precioso, eu que estou longe de Portugal, né? E ali ele me mostrou, ele me deu uma unha dele, né? Então é um modelo parecido com o que ele usa, né? Certo. Então eu acabei me adaptando bem e estou usando aí até hoje. Interessante. E relativamente à tua guitarra? É uma flor de lis, não é? É uma flor de lis. No Brasil nós tínhamos um construtor chamado Antônio Maria. Todas as minhas guitarras, dos primeiros vídeos do canal GP, na verdade do meu primeiro canal no YouTube, era do Antônio Maria. Até então, como eu não tinha referência, eu achava guitarras maravilhosas, assim, né? Eram guitarras muito bonitas e tudo. Mas quando eu fui fazer um concerto na França, e aí um aluno meu comprou uma flor de lis. E aí, nossa, eu fiquei apaixonado pelo som. Até porque eu não tinha referência, né, de uma boa guitarra. Então eu toquei numa flor de lis, gostei muito, entrei em contato com o Antônio Monteiro, já encomendei. E tô aí até hoje, acho que eu já tive umas 4, 5 guitarras dessas. Vou comprando, vendendo e tentando... o António, por acaso já fiz essa referência ao António no episódio com o Diogo, ele está cada vez melhor, não é? Então provavelmente não vais ficar só por essas 4 guitarras. É verdade, ele tem evoluído bastante, eu tenho sentido isso a cada guitarra que eu venho comprando dele. Quais é que são as madeiras da tua guitarra? Aqui é o jacarandá da Bahia. E o tampo, eu acho que é a Beto, se eu não me engano. Ela é toda em jacarandá. Leque Fanã. O da praxe, não é? Claro. Só pode, né? Exato. É uma guitarra de Coimbra, né? Pra quem não conhece. Com afinação de Lisboa. Com afinação de Lisboa. E de Coimbra eu tenho uma também. O Manuel Marques, ele tinha uma linguagem mais voltada até para Coimbra, né? As primeiras músicas que eu aprendi foram Coimbra. Tanto é que no concerto agora de domingo eu vou abrir com uma peça de Coimbra por homenagem a ele. Com esta guitarra? Não, com uma guitarra... Com a afinação de Coimbra. Com a afinação de muito Coimbra. Bom, muito bom.